Duas declarações dadas pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, nesta segunda-feira, geraram muitos debates, tiveram grande repercussão e obtiveram respostas do Dudu, agora jogador do Cruzeiro, e do Júlio Casares, presidente do São Paulo. É disso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Antes, eu quero o seu like, que você se inscreva aqui e em todos os canais da TNT Esportes. O TNT Esportes Brasil, o Cortes TNT Esportes, o MFM, o de placa, o de sola, para não perder os vídeos e lives que a nossa equipe todos os dias prepara para você. Beleza? Vê se o sininho está ativado lá. Eu vou começar com a história do Dudu. A presidente do Palmeiras foi perguntada sobre a situação do Rony e na pergunta o nome do Dudu foi citado. Presidente, o que a senhora vai fazer para evitar que o caso do Rony tenha o mesmo desfecho do caso do Dudu, que poderia ter saído por 4 milhões de euros no meio do ano e acabou saindo de graça no fim do ano? Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa deixar muito clara aqui. A presidente, talvez tenha aí, acho que está muito claro, né? Uma mágoa com o Dudu, uma questão pessoal com o Dudu, mas ela foi perguntada sobre o Dudu. Ela não estava falando de um assunto e aí do nada ela pegou o nome do Dudu e trouxe para discussão. Não, ela foi perguntada. Escuta, Leila, e o Dudu, o Rony, será que vai ser igual ao Dudu? Se ela foi perguntada sobre Rony e Dudu, ela vai responder sobre Rony e Dudu. E foi o que ela fez. Acho que isso é importante, porque muitas vezes as pessoas ouvem só a resposta ou leem só a aspa. Nossa, nada a ver trazer o Dudu. Ela foi perguntada. Eu me dei ao trabalho de ouvir a pergunta que foi feita pelo colega. Pertinente a pergunta, diga-se. E aí a presidente respondeu, olha, o Rony vai sair pela porta da frente, a gente já conversou com ele é atleta do clube, se ele quiser continuar, ok, mas o Dudu saiu pela porta dos fundos, poderia ter saído no meio do ano, não saiu, Palmeiras deixou de ganhar um dinheiro, ficou com um prejuízo milionário, e aí o Dudu não gostou de ouvir que saiu pela porta dos fundos e deu uma resposta nada educada à Leila. Se ele vai até a brincadeira do eu tive que sair pela porta dos fundos, o caminhão não dava, era tanta taça, e aí ele mostra os troféus, até aí, beleza. Tá fazendo uma defesa do seu legado, da sua história, que é riquíssima no Palmeiras. Como eu costumo dizer sempre aqui, nada apaga a história. Os seus atos como ídolo podem diminuir esse carinho, essa idolatria. Aí é de cada um, né? Agora, é vivo o suficiente para virar vilão, né? Para morrer vilão. Nem acho que o Dudu é o caso de vilão. Mas a saída foi desgastada, né? Agora, a trajetória não dá para apagar. De um cara tetracampeão brasileiro, de um cara tricampeão paulista, bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Nada apaga a história construída pelo Dudu com a camisa do Palmeiras ao longo de uma década, com aquele empréstimozinho lá do Aldo Rail no meio da história. De um cara que já chegou numa situação excepcional, com a história do chapéu, tal, tudo sempre foi muito grande. O Dudu é um dos maiores da história desse clube. Se ele vai até aí, voltando porque eu não perco o fio, como vocês sabem, se ele vai até aí, beleza. Defendendo aquilo que ele fez, aquilo que ele conquistou, e foi muita coisa. Só que depois ele manda um xingamento para presidente, ele manda a presidente do Palmeiras tomar naquele lugar. Deselegante, descortês, desproporcional, porque não foi feito nenhum xingamento ao Dudu, sabe? E convenhamos, o entendimento da presidente do Palmeiras no meio do ano de que o ciclo estava encerrado estava respaldado na realidade. O Dudu estava vindo de um LCA, de uma recuperação de um ano, muito extensa, muito difícil, com 32 anos de idade. Agora ele já tem 33. Provavelmente havia um nível de desgaste interno, que a gente não tem como medir aqui de fora, que, né, ampliava, e esse desgaste com diretoria talvez tenha se estendido à comissão técnica, tanto que o Dudu, quando chega no Cruzeiro, ele nem fala da Leila inicialmente, mas ele chega falando do Abel, que o Abel não botava pra jogar, não estava dando minutos. Então a coisa realmente se encerrou, e seria melhor mesmo para o Palmeiras, e como a Leila Pereira defende os interesses do Palmeiras, ela fala em nome do clube, e ela tem razão quando diz que seria melhor para nós vender no meio do ano por 4 milhões de euros. Claro que seria, é óbvio, não tem nenhuma inverdade aqui, tem uma opinião da presidente do Palmeiras, e eu entendo a opinião. Como entendo o Dudu defender o que ele fez no clube, não deixar que a história se apague, que os troféus sejam esquecidos, mas não precisa xingar, né? Passar desse limite é algo que, né? Mas o Dudu é um cara, assim, que parece ter alguma dificuldade de medir consequências daquilo que faz, né? O próprio episódio, e eu tô falando de profissionalmente, né? Desse tipo de relação de bastidores e tal. É disso que eu tô falando. Não falo de vida pessoal porque eu não conheço, nem quero conhecer, não tenho nada a ver com isso. Minha análise é profissional. O Dudu, no meio do ano, permitiu que o Cruzeiro fizesse um anúncio.
Eu não compro essa história de que o anúncio foi feito para forçar o Dudu. Gente, clube nenhum anuncia jogador sem anuência do cara. E aí os presidentes de organizadas, ele estava decidido aí, ele acertou, tinha documento assinado, aí os presidentes de organizadas vão à casa do Dudu e fazem ele mudar de ideia, aí vira um papelão. Então, assim, é mais um papelão do Dudu, infelizmente. Mas a idolatria, o tamanho dele para a história do clube, aí beleza. Isso realmente não tem como apagar. Os títulos que ele conquistou estão lá e foram gigantescos. Esse cara foi gigantesco para a história do clube, mas esse gesto é pequeno. E a presidente também falou sobre pré-temporada nos Estados Unidos. Deu uma cutucada nas equipes brasileiras. Será que foi a intenção? Bom, não sei, mas ela cutucou. Com a declaração de ontem, ela, intencionalmente ou não, alfinetou as equipes brasileiras que estão fazendo pré-temporada nos Estados Unidos. Nesse momento nós temos lá São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Atlético, Fortaleza, estão nos Estados Unidos, nesse momento. O Santos iria também, mas acabou desistindo pela sua demora, sua lentidão na estrutura, na montagem da nova estrutura do departamento de futebol. Os caras chegaram beirando o Natal e já tinham que viajar na virada do ano e eles desistiram. A presidente disse que não há ganho técnico, que esse negócio de fazer pré-temporada no exterior é para dirigente passear, que não tem benefício técnico para o atleta, não tem benefício financeiro para o clube, absolutamente nada, e que isso ela não admite no Palmeiras. Eu discordo dessa posição da presidente do Palmeiras. Lembro a presidente do Palmeiras que Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Milan, Inter, todos os anos vão para os Estados Unidos. Todos os anos. No meio do ano, quando começa a pré-temporada deles, né, porque o calendário é diferente do nosso, eles vão lá para os Estados Unidos. E sabe o que eles vão fazer lá? Ganhar dinheiro. Internacionalizar a marca. E proporcionar uma preparação de bom nível aos seus jogadores. Porque você está enfrentando as equipes da mesma divisão, da mesma prateleira, que discutem com você na mesma mesa. Tem Real e Barcelona todo ano nos Estados Unidos, o maior clássico do mundo. É uma boa maneira de fazer uma pré-temporada, de você ir soltando e testando e adaptando? Eu considero. Nessa semana, o São Paulo tem 2 jogos nos Estados Unidos. E aí o São Paulo é uma comparação, até porque o Casares respondeu a presidente do Palmeiras, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, está lá nos Estados Unidos e disse, não, é importante, a marca do São Paulo reverbera, temos 3 títulos mundiais, por isso somos reconhecidos mundo afora. Claro que ele deu também uma cutucada do Palmeiras, é cutucada daqui, é cutucada dali. Mas entendo, né, por que eu vou fazer a comparação com o São Paulo. Nessa semana, o São Paulo joga nos Estados Unidos contra o Cruzeiro, amanhã, quarta-feira, e contra o Flamengo no domingo. Enquanto isso, o Palmeiras, que optou por não fazer uma pré-temporada fora do Brasil, ou não optou, ou não teve oportunidade, enfim, pouco importa, o Palmeiras estará jogando contra a Portuguesa, no Allianz Parque, e contra o Noroeste, em Bauru. Com todo respeito, é pré-temporada. A diferença é que a pré-temporada do Paulista vale ponto e encheção de saco quando você perde o jogo. Mas é pré-temporada, né? Vamos falar a verdade? O que é mais benéfico para uma preparação? Enfrentar Cruzeiro e Flamengo ou enfrentar Portuguesa e Noroeste? Com todo respeito. Então, dizer que não há ganho técnico, eu também discordo da presidente. Que não há ganho financeiro, os clubes estão explorando um novo mercado. Estão levando a sua marca para fora das suas fronteiras. E a presidente, como empresária muito bem sucedida que é, sabe como exploração de marca, difusão de marca, exposição, é um negócio valiosíssimo. E é isso que os clubes fazem lá. É isso que o Real Madrid faz todo ano nos Estados Unidos. O Chelsea faz todo ano nos Estados Unidos. Será que esses clubes estão errados? E o correto é jogar o Campeonato Carioca desde o início, o Campeonato Paulista desde o início. Então, nessa aqui, eu não concordo com a presidente. Não há benefício para o atleta. Imagino que ela esteja falando até de uma questão de desgaste de viagens. Ora, avião confortável, voo para os Estados Unidos. São Paulo chegou dia 8 para jogar dia 15. O São Paulo não chegou na véspera do jogo, uma logística corrida, sem tempo de repouso, de treino, já bota para jogar. Não, não foi isso que aconteceu. Pelo contrário. Então, nessa aqui, eu não estou com a presidente. A gente cobra tanto que os clubes brasileiros tenham essa janela de oportunidade para ganhar dinheiro lá fora. Poxa, o estadual não permite, o calendário afoga, os clubes não podem nem lá ganhar um dinheirinho. Quando eles conseguem, eles não podem ser criticados por isso. O São Paulo trocou, nessa primeira quinzena do ano,
um jogo que ele faria contra a Inter de Limeira na primeira rodada do Campeonato Paulista por um jogo contra o Cruzeiro, ganhando um troco lá nos Estados Unidos e pegando o time do Gabigol, do Dudu, do Fabrício Bruno, do Fagner. Não sei se vai todo mundo jogar, mas provavelmente alguns vão estar em campo. Meu Deus, é muito mais interessante um teste como esse do que jogar. Joga com a Inter de Limeira depois, quando voltar. Nessa aí, eu não tô com a presidente. O que você pensa? Sua opinião sobre os dois temas? Deixa nos comentários aí. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.